Bom dia, espero que estejam todos bem. A gente vai continuar aí o conteúdo de geografia ainda do primeiro bimestre, né? Vamos terminar aí a apostila do primeiro bimestre. Na última aula a gente falou sobre, né, foi a videoaula que eu passei, o que vocês viram lá, sobre população, né? Então estrutura da população, né? E agora, para a gente continuar o conteúdo, nessa aula, tá, a gente vai falar sobre, ainda falando de população, só que agora a gente vai estudar o movimento horizontal da população, né? Quando a gente fala de demografia, como a gente veio estudando aí ao longo desse primeiro bimestre, a gente foi falando sobre natalidade, mortalidade, estrutura da população, é o que a gente fala de movimento vertical da população, né? Agora não, agora a gente vai ver o movimento horizontal, né? O deslocamento da população sobre o território. Tá? Então vamos falar um pouco sobre migrações. Né? Esse é o conceito, na realidade, de migração. Tá? A gente vai trabalhar então primeiro migrações externas, depois a gente fala de migrações internas. Vamos falar no geral e também destacando aí o Brasil, né, nesse conteúdo. Tá? Então eu coloquei aí, ó, no primeiro slide, os conceitos básicos, né? Vamos começar sobre migrações internacionais, que é a mesma coisa que migrações externas, tá? Lembrando aí o conceito, né? O que é migração? Migração é o deslocamento da população, né? De grupos humanos, aí podem ser pequenos, grandes, não interessa. Por algum motivo, esses grupos se deslocam no território e esse deslocamento ele pode ser de um país para o outro, né? Pode ser dentro do mesmo país ou pode ser de um país para o outro, de um continente para o outro, aí pode ser variado. Nesse caso, a gente vai começar a falar sobre migrações internacionais, que é esse deslocamento que acontece de um país para o outro, obviamente, ou de um continente para o outro. Tá? Então, o conceito de migração é esse, né? Migrante, né? É o cara que se desloca, a pessoa, né? Que se desloca. E aí você tem dois outros conceitos ligados aí à migração internacional, né, que é a imigração e a emigração. Tá? Isso aqui basicamente relacionado ao movimento de entrada e saída do migrante. Tá? Então, a pessoa que entra no país, né, vindo de outro país e entra no país, ele é o imigrante. Quando ele sai, então, em relação ao país de saída, ele é emigrante. E em relação ao país de chegada, ele é o imigrante. Tá? Então, imigração, entrada, imigração, saída. Tá? Bem tranquilo aqui. Tá? Então, o conceito de migração e entrada e saída. Aí é o seguinte, esse é um tema importante, tá? Antes de continuar aqui, porque a gente está vendo aí, né, nos últimos, pelo menos aí nos últimos 5, 6 anos, 7 anos, movimentos migratórios que acontecem aí, por exemplo, do Oriente Médio, em função da guerra da Síria. Tá? Então, muita gente se deslocando, provocando aí conflitos, né? Deixando aí países na Europa bastante preocupados por causa desses refugiados que acabam saindo, né? E se transformando em refugiados nesses países europeus ali devido à proximidade. Você tem também a questão que envolve mexicanos que vão para os Estados Unidos. Você vê o Trump aí quando entrou no governo falando em construir muro, né, para separar as fronteiras, aquele radicalismo todo. Agora é lógico que essas fronteiras estão ainda mais, né, fechadas por causa dessa questão do coronavírus, né? Então essa movimentação fica mais restrita ainda. Então, tá vendo? É um tema que a todo momento você tem aí situações ligadas a esse tema, daí a importância, né, de se estudar as migrações internacionais, tá? Porque vira e mexe você está pegando aí notícias, né, que envolvem esse tema. Tá? Bom, eu coloquei aí então, ó, você tem em relação às áreas de repulsão, né, também chamadas de expulsão, que obviamente são as áreas de saída, né? Não, toma cuidado porque às vezes, né, o aluno ele lê alguma coisa falando sobre áreas de expulsão
E ele imagina, pô, mas os americanos expulsam, né, os imigrantes, né, quando eles descobrem lá o departamento de imigração, e aí, cara, cuidado para não confundir, né? Esse tipo de expulsão, quando os Estados Unidos pega lá os imigrantes, isso aí a gente chama deportar. Tá? Os Estados Unidos está fazendo uma coisa que, independente se você pode criticar pela violência, brutalidade e preconceitos aí afins, né? Os Estados Unidos está fazendo uma coisa que é legal. Entendeu? Aquela pessoa, como ela está em território, ela invadiu, né? De certa forma, é visto mais ou menos como, pelo país ali, né? Pelo Estado do governo americano, como uma invasão, porque o cara entrou sem permissão. Então ele atravessou a fronteira sem a devida permissão. Então o que os Estados Unidos está fazendo é uma coisa legal. Ele está simplesmente pegando o cara e devolvendo para o país de origem. Então isso aí, né, legalmente falando, não é expulsar, é deportar. Tá? Mas é lógico que pela forma como isso é feito, às vezes você tem uma violência, né, nesse processo, até para o cara desanimar de voltar, né? Então os americanos fazem isso também para gerar uma certa pressão psicológica para o cara não ter mais a manha de voltar para lá. Apesar que na maioria das vezes os caras voltam. Aquela coisa do desespero social, né? É melhor enfrentar essa situação aí complicada nos americanos do que morrer de fome, tá vendo? A miséria. Mas de qualquer maneira, só toma cuidado, tá? Nesse caso aqui de expulsão, a gente está falando dos países onde o cara é expulso pelas condições de vida dele, tá vendo? Ele não tem opção, né? Aquela coisa, normalmente a gente relaciona essas áreas de repulsão, né, com bastante lógica, às áreas mais pobres do planeta, né? O cara não tem mais opção, não tem mais onde recorrer, então ele acaba migrando, tá vendo? Porque o país dele está expulsando ele, né? Então é uma área de repulsão ou expulsão nesse sentido. Então eu coloquei as principais, né? Você tem aí a América Latina, que é praticamente todos os países da América Latina, né, são áreas de repulsão. O continente africano também acontece isso, né? Lógico que está vendo, tudo relacionando à questão do nível de sofrimento humano, de pobreza, né, e de problemas. O leste europeu, né, que também é uma área, principalmente a partir da década de 90, né, com o fim da Guerra Fria, com a globalização, com as aberturas de fronteira, o leste europeu, a entrada na União Europeia, né, o leste europeu se transformou numa área aí também de repulsão importante, e também a Ásia Meridional, né? Essa região aí pobre no sul da Ásia, né? Onde você tem ali países como a Índia, Sri Lanka, né? Os países ali do Sudeste Asiático. Então é uma área ali que também é caracterizada como área de repulsão. Tá? Basicamente todas elas têm em comum justamente essas características de problemas, né? Ligados a questões aí, principalmente socioeconômicas. Tá? E as principais áreas de atração, o contrário, né? São aquelas áreas onde você tem aí condições de vida, historicamente falando, aí bastante interessantes, né? Uma qualidade de vida, né? Uma economia mais dinâmica, né? Bastante emprego, salários melhores, tá vendo? As condições que os caras vão atrás, né? Os imigrantes vão. Então, os Estados Unidos e Canadá aí representando a América Anglo-Saxônica, a União Europeia, principalmente os países da Europa Ocidental, né, no caso, porque hoje o leste europeu também faz parte da União Europeia, então a gente está falando mais dos países ali da Europa Ocidental, né, tipo Alemanha, França, Inglaterra, Itália, até Portugal, Espanha. Né? O Japão, né, também tem uma história aí ligada a essa atração, né, principalmente aí a partir das décadas aí de 70, 80, quando o Japão aí se recuperou da guerra e se transformou numa das maiores economias, né, depois daquele período turbulento ali das bombas atômicas, né, na Segunda Guerra, e a Austrália, né, que num período mais recente, principalmente a partir das décadas aí de 90, 80, 90 para cá, vem se transformando cada vez mais numa área de atração ali pelo seu desenvolvimento econômico, social, né? E a Austrália ela tem até uma característica interessante, porque se você pegar as áreas de repulsão, né, boa parte delas, ou a maior parte, são áreas que estão na região intertropical, no clima quente, né? Aí para os caras se adaptarem a essas regiões mais frias aqui, isso aí dá um certo trabalho, né? É complicado. A Austrália ela já traz essa característica, né? Interessante, que além de ser um país desenvolvido, ainda está numa região de clima relacionado às áreas
dos imigrantes, né, de países mais pobres. Então isso aí dá uma facilitada, né? Se o cara conseguir ir para lá, ele tem essa facilidade. Então, tá vendo? Se a gente pegar aí na atualidade, essas são as principais áreas de repulsão e de atração. É lógico que, se você, historicamente falando, né, quando você analisa os movimentos migratórios num sentido mais histórico, né, quando você fala de colonização, né, o imperialismo, né, o colonialismo, de repente você tem áreas aqui que tinham um papel invertido. É lógico. Tá? Por exemplo, o continente africano já foi uma área de atração, né? Hoje é uma área de repulsão, mas já foi uma área de atração se você considerar o processo aí de colonização, de conquista da África, pelo menos ali até a década de 40, 50, né? Depois começa a descolonização e aí a África então tem esse papel invertido, né? O Japão, por exemplo, já foi uma área de repulsão, né? Se você considerar lá a população japonesa, até no Brasil, né? Os japoneses vieram para cá, então os japoneses saíram, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Isso era uma proposta do próprio governo, né? Para evitar aquela coisa, para minimizar o problema da superpopulação, da falta de espaço, né, territorial. Os japoneses eram estimulados a sair do país e ir para outras regiões, né, meu? Então, o Japão, e hoje o Japão é uma área de atração, tá vendo? Então, historicamente falando, você tem esses movimentos migratórios aí que também é, trazem essas características aí de inversão, né, de papel em alguns momentos, tá? Mas, na atualidade, seria essa, tá, a configuração aí das áreas de repulsão e atração, tá? As principais. Bom, eu coloquei aqui os motivos, né? Se você for analisar quais são as principais causas que levam a população, né, o grupo de humanos a migrar, porque você vê que isso aí não é uma coisa assim tão simples, né? Quando você pega essa população desesperada, essa população necessitada, né, sair do seu país, abandonar sua família, abandonar seu povo, sua cultura para ir para uma região completamente estranha, quer dizer, na maioria das vezes o cara não faz isso porque ele quer fazer, né? É a necessidade extrema que está levando ele, ou ele está fugindo sempre, né, de alguma coisa, seja a pobreza, seja a guerra, seja perseguições políticas, né? Então, quando você busca as causas dos movimentos migratórios internacionais, eu coloquei aqui 4 fatores, né, que justificam bem esses movimentos migratórios, tá, de uma forma geral. Então, eu coloquei a economia em primeiro, porque quando você analisa esses movimentos mais recentes, tá, a economia é um dos fatores que mais influencia, né? Porque nesse sistema econômico que nós temos global, né, você tem aí a economia, ela acaba sendo um fator de pressão, né, para o governo, para a geração de emprego, tá vendo? Para as condições sociais, né? Tudo, obviamente, gira em torno da economia. A gente está vivendo um problema real, né, agora com esse coronavírus, porque a gente está nesse embate entre saúde e economia, né? Então isola para manter a saúde, mas aí os caras começam a quebrar, empresas começam a quebrar, comércio começa a quebrar, tá vendo? Então a economia é um fator que vai influenciar diretamente movimentos migratórios, né? Porque, como eu falei para vocês, vamos pegar um exemplo aí, né, de 2 áreas, uma de repulsão, no caso o México, e uma de atração, no caso dos Estados Unidos. Você vê, os mexicanos, né, a maioria dos mexicanos que vão para os Estados Unidos vão em função desse fator. Não é só lá que isso acontece, não é só o mexicano que vai para lá. Você tem, óbvio, outros latino-americanos que vão, inclusive brasileiros. Tá? E o fator econômico ele está muito presente nessas questões que envolvem os movimentos migratórios. Tá? Então, por isso que eu coloquei ele em primeiro, porque a economia sempre vai ser um fator ali bastante presente. Agora, você tem outros fatores, né? Por exemplo, quando você analisa certos movimentos migratórios que acontecem, você pode encontrar aí fatores naturais que levam a esses movimentos, de repente catástrofes, né? Então, tipo terremotos, vulcões, secas prolongadas, enchentes, tá vendo? Então isso aí também pode levar a grandes movimentos migratórios. A gente já observou isso aí, né? Inclusive em situações aí recentes, a gente já viu esse tipo de fator influenciando,
tá? Movimentos migratórios. É lógico que os fatores históricos vão estar sempre presentes nos movimentos migratórios, né? Afinal de contas, você vai falar de migração, você vai falar dos primeiros hominídeos que saíram do continente africano, né? E vai ver o movimento migratório para eles irem saindo da África, eles vão ocupando a Ásia, né, Europa, até chegar na América, atravessando lá o Estreito de Bering, tá vendo? Você vai estudar migração historicamente falando, você pode pegar desde a origem do homem, né, até os movimentos falando colonização, perseguições, né, religiosas. Então você tem aí fatores, guerras também, né? É que a guerra, no caso, ela entra não só na questão histórica, como política, tá? Então você pega fatores de ordem política, você tem as guerras que entram nessa questão, né? Porque na grande maioria das vezes a guerra sempre vai ter o fator político envolvido, como acontece na Síria, tá vendo? Você tem ali movimentos migratórios que acontecem, que começaram lá em 2011 com a Primavera Árabe, então você já tem aí basicamente 9 anos, né, de conflito, e os movimentos migratórios aí ligados à disputa política. Tá vendo? Os caras querem tomar o poder e o camarada lá, o Assad, não libera de jeito nenhum. E aí então, ordem política. E você tem também fatores políticos que a gente pode citar como exemplo, aqueles que determinados governos, né, que atuaram diretamente no deslocamento de população, né, sobre o território ou entre territórios. Você pega, por exemplo, a política lá do liquidificador do Stalin, para jogar russo para tudo quanto é república ali soviética, para quebrar a unidade nacional. Tá vendo? Então você tem aí fatores também de ordem política que interferem nos movimentos migratórios. Beleza? E aí, eu coloquei também aqui, ó, para fechar, né, esses conceitos, as consequências, né, quando você analisa as consequências dos movimentos migratórios, né, eu coloquei algumas aqui que podem ser analisadas, né. É lógico que essas consequências você pode observá-las de duas maneiras, né? Elas podem ser positivas e negativas, e às vezes, dependendo para quem você analisa, né, essa consequência ela pode ser positiva para um, negativa para outro, positiva para os dois ou negativa para os dois, né? Quando eu falo os dois, eu estou querendo dizer o país de repulsão e o país de atração, tá? Então vamos pegar aí dois exemplos para trabalhar esses conceitos aqui, que fica mais fácil. Vamos falar sobre México e Estados Unidos. Tá vendo? Então, por exemplo, exploração da mão de obra. Lógico, o imigrante ele chega lá nos Estados Unidos, o mexicano, totalmente ilegal, e é lógico que ele vai ter a sua mão de obra explorada ao máximo, óbvio, né? Porque o patrão vai usar tudo que ele pode para explorar essa mão de obra. Então você pode, por esse lado, tá vendo? Ó, coitado do imigrante chegando lá, ele não tem apoio nenhum, ele não tem nada representando, né, os seus direitos, porque o cara está lá de forma ilegal. Então qualquer coisa ele pode ser expulso do país. Então o patrão pode usar isso aí para explorar a mão de obra e deixar o imigrante numa situação, né, complicada, porque ele vai trabalhar muito e ganhar pouco. Tá vendo? Por esse lado, a exploração da mão de obra negativo. Agora, você pode analisar pelo outro lado. Se o imigrante ficasse no México, se o mexicano ficasse no México, ele não ia nem ter emprego. Então o cara está tendo a mão de obra explorada, tá? Mas ele pelo menos está ganhando, né? Ele pode ganhar menos, mas ele vai ganhar alguma coisa e até se bobear uma renda para mandar para a família dele que fica no México, que está passando necessidade. Vendo? Então, por esse lado, essa exploração da mão de obra, ela é negativa, é lógico, porque não é legal explorar ninguém, nem a mão de obra, obviamente, né? Mas, por outro lado, no desespero do mexicano, você vê que mesmo assim os mexicanos vão para lá porque eles querem pelo menos ter um emprego no país deles, eles não têm nem a exploração, tá? Eles não têm nem o emprego. Então é óbvio que ele não quer ficar sendo explorado lá para sempre, mas ele vai, né, vai sofrer num primeiro momento essa exploração, mas aí com o passar do tempo ele vai se ajeitando e de repente ele pode mudar a situação dele para melhor, mas num país que dá mais oportunidade, tá, de emprego. Então por isso que essa exploração da mão de obra pode ser vista aí dessas duas formas, tá?
Outra coisa que é consequência e que é positiva para o país de origem, né? No caso estamos falando do México, e para os Estados Unidos não faz diferença, tá? Que é a geração de divisas. Né? Para quem não lembra, aí o conceito de divisa é a moeda internacional, no caso o dólar. Então o mexicano que vai para lá, a maioria dos mexicanos que vão para lá deixam famílias no México e eles então mandam dinheiro para essa família, tá vendo? Esses dólares entram no México como divisas. A família recebe pesos, né? E no banco esse dinheiro então é convertido, né? A família recebe em pesos, tá? No caso do México, e os dólares vão para o Banco Central como divisa. Tá? Então isso é interessante para o México. Tá? Outra consequência, o desemprego. É óbvio, né, que quando o imigrante chega lá, como ele vai trabalhar por menos, tá? Ele acaba gerando pressão no mercado de trabalho. Então é óbvio que isso aí é uma consequência negativa, né? Mais para a população, né, do país do que pelo próprio governo, tá? Porque o imigrante é óbvio que ele, tá vendo? Ele trabalha por menos, então ele vai provocar queda no padrão, porque ele diminui os salários, ele pressiona o salário para baixo. Isso também é uma característica. Aqui eu coloquei fuga de cérebros, que é aquela coisa da mão de obra altamente qualificada, né, que sai do país pobre e vai para o país rico. Aqui é uma perda muito grande para o país pobre, que perde esses profissionais altamente qualificados, tá? E um ganho muito grande para o país rico, né? Porque afinal de contas, ele está pegando essa mão de obra qualificada, ele está pagando menos, né? Porque o imigrante, como eu falei, ele tem essa característica de ele vai para ganhar menos, né? Ele está pagando menos, tá vendo? E o que o cara criar a patente normalmente fica para as empresas ou para o governo do país rico, né? Lógico. Então o país aqui ganha, né, de maneira aí bastante interessante, né, o país rico. Já o país pobre perde muito com essa saída, mas sempre lembrando, né, o imigrante ele tem que ser visto como uma vítima de um processo, tá? Ele não tem que ser culpado desse problema. Ele é uma vítima de problemas que acontecem ali no governo, na sociedade, na economia. Tá? E por último, uma situação que acontece bastante, né, infelizmente, que é essa questão da xenofobia. Né? Quando você fala de movimento migratório internacional, é óbvio que a gente fala de xenofobia. O significado de xenofobia é essa, né, fobia é medo. Né? Xena é uma palavra que se refere a povo, né, a um povo. Então, fobia é esse medo ou aversão a povos estrangeiros. Tá? Isso no conceito da palavra. Quando a gente relaciona com as migrações internacionais, é óbvio que essa xenofobia ela se mistura com preconceitos, racismo, nacionalismo extremo, que leva inclusive à violência. Tá vendo? Por isso que eu coloquei o nacionalismo aqui, que nesses países desenvolvidos costuma ser, né, pelo menos em alguns, bastante forte. Tá? Então isso aí acaba gerando conflitos aí que às vezes acabam em tragédias. Tá? Então essa xenofobia, no caso do movimento migratório, é lógico que ela também é direcionada, né? Não é uma coisa assim, os caras são xenófobos com qualquer povo estrangeiro. Não, não, não. Basicamente povo pobre, tá? Que vem de país pobre, entendeu? Você chegar lá nos Estados Unidos lá, e às vezes até não o país pobre, mas a pessoa mesmo, né? Porque se você pegar, por exemplo, um mexicano rico, milionário, que vai lá nos Estados Unidos, investir lá, entendeu? Abrir conta em banco, colocar lá milhares ou milhões de dólares, comprar casa, abrir empresa, porra, aí os caras tratam bem pra caramba. O cara é patrão, entendeu? É assim como se for um brasileiro. Um brasileiro vai para lá nessas mesmas condições aí de riqueza, de muito dinheiro, de investimento, aí ele não sofre xenofobia não. Então essa xenofobia ela é obviamente bem direcionada, né? Porque eles enxergam aí essa população pobre que vem dos países pobres como uma ameaça, né, ao seu padrão de vida, à sua qualidade de vida, e aí eles começam a relacionar todos os problemas que podem acontecer, né, dos mais pejorativos possíveis ao imigrante. Tá? Então essa xenofobia é bastante forte, né, em países da Europa, também nos Estados Unidos. Tá? Tem alguns países desenvolvidos que são mais de boa, tipo o Canadá é mais liberal, também na França, né? Apesar que você já teve alguns movimentos aí recentes na França de xenofobia, tá? Na época do Sarkozy, mas tudo bem. Então,
você tem aí as principais consequências relacionadas aos movimentos migratórios. Tá? E aqui, ó, eu coloquei o mapa mostrando aí, né, principais áreas de imigração e de emigração, né? Então, países que recebem mais, países que mandam mais imigrantes, por esses motivos que a gente explicou. Mapinha legal aí, você pode analisar os principais movimentos, né, as principais áreas de saída, áreas de entrada, tá vendo? Aqui, ó, fluxo de imigrantes com qualificação, mostrando até a fuga de cérebros, tudo o que acontece em algumas regiões. Tá? Fluxo de imigrantes com pouca ou nenhuma qualificação, aí os países, aí, população mais pobre, menos qualificada. Então esse mapinha é legal para analisar aí esses movimentos migratórios internacionais, beleza? E aí continuando, ó, em relação ao Brasil, o Brasil já foi uma área de atração migratória. Hoje, se a gente fosse colocar na balança, né, pelas características do Brasil, o Brasil é uma área mais de repulsão. Tá? Dá para colocar a América Latina, né, cara? A gente falou. Mas já foi uma área de atração. Então é o seguinte, quando você analisa aí as migrações externas, e agora falando do Brasil, tá? O Brasil recebe, obviamente, imigrantes desde a sua colonização, né? Se você, como eu falei, historicamente, né, o nosso território está recebendo aí os europeus, né, desde quando os primeiros pisaram aqui no território brasileiro. Então, a gente recebe desde o século XVI, né, 15, final do século XV, aí século XVI, né? Só que assim, quando você fala de migrações externas no Brasil, o período que mais chama atenção é o século XIX. Né? Por isso que eu coloquei aqui, né? Século XIX. E não seria basicamente assim de 1800 a 1900, tá? Não são esses 100 anos redondinhos. Seria mais ou menos assim, ó, de 1820, mais ou menos 1820, 25, até 1930, 35. Tá? Seria mais ou menos esses 100 anos que pegam entre 1825 até 1930, 1935, tá? Dá pouco mais de 100 anos aí, né? Mais ou menos uns 110 anos. Mas tá vendo, ó, a maior parte desse período se refere ao século XIX. Então o século XIX é o período mais interessante quando você fala da chegada de imigrantes no Brasil, né? Que foi bastante importante até, essa vinda aí de povos, né, que vieram, foram milhões de imigrantes, vocês estão vendo aí, ó. Segundo aí os historiadores, né, o Brasil teria recebido nesse período, nesses 100 anos aí mais ou menos, cerca de 5 milhões de imigrantes que entraram no território brasileiro. Tá certo que depois mais da metade foi embora, voltou, tá? Mas não interessa, né? Vieram, e aí a gente pode analisar as causas desse período, né? Por que que eles vieram. Então você pega, por exemplo, na Europa, o século XIX foi um período muito conturbado, né? De revoluções, né, de movimentos nacionalistas, do socialismo. Então isso aí acabou levando a conflitos, né, o que expulsou muita gente ali do continente europeu, e essa galera ia para a América, né, de uma forma geral, Estados Unidos, Canadá, e também vieram para o Brasil. Tá? Então você pega aí, ó, desses 5 milhões de imigrantes que vieram, nesse período que compreende aí o século XIX, a gente pode pegar dois períodos, né? Dividir esse século XIX em dois momentos, tá? Nesse século. O primeiro momento seria esse período aí que começa, como eu falei, a partir de 1820, 1825, tá? Vamos pegar ali, depois de 1822, tá? Já o Brasil independente. Então vamos pegar aí 1822 para frente. O que acontece é o seguinte, esse período do Brasil ali entre a sua independência e a década de 30, né? Então entre 1822 e 1930, o Brasil ele teve um problema ali no sul, né, do território, aquela coisa da Guerra Cisplatina, que a gente considerava o Uruguai como nosso território. E aí, então em 1828 a gente acabou oficialmente perdendo esse território, e o governo então tinha aí, era muito encanado com essa situação, né? E o sul do Brasil era uma região que o povoamento era bastante complicado, né? Porque era uma região que não interessava muito do ponto de vista econômico, né? Ninguém queria, porque o que interessava no Brasil nesse período eram as grandes propriedades, né? De terra, os latifúndios, os monocultores, né? Culturas tropicais, café, algodão, cana-de-açúcar.
Então o sul do Brasil não era interessante. Ele já tinha ali sido ocupado, mas apenas no litoral. E aí então o governo lança a mão de uma política de cessão de terras para estimular a vinda de imigrantes nessa região aí mais no interior, né, conhecida ali região das matas, no interior ali dos três estados sulistas, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí acabou dando certo, né? Você vai ter aí várias famílias de imigrantes. Os principais povos que vieram são esses três que eu coloquei aqui: alemães, eslavos no caso, né? Poloneses, russos, ucranianos, tá? E italianos que foram então ocupar a região sul nessa política de cessão de terras, né? Que acabou atraindo, então tá vendo? Eles encontraram ali condições interessantes, porque além da terra que eles recebiam, né, o clima também era para eles bastante adequado, porque eles saíam de regiões temperadas e chegavam numa região ali também, né, de clima subtropical. Então o clima também é adequado. E aí então começa o processo de ocupação e esse movimento migratório aí nesse período, né, a partir aí de 1825, 1830, essas famílias então incentivadas por essa política começam a ocupar a região. Tá? Por isso que a região sul tem essa característica bem europeizada, né? E pelo fato de ser uma região que ficou durante muito tempo isolada nesse processo de transformação econômica, né, que vai acontecer no Brasil, você vai ter ali também o que o pessoal, você encontra ainda, né, o que é chamado ali de quisto racial na região sul. Né? O que é um quisto racial? Né? São essas comunidades que preservaram a sua cultura, né, durante todo esse tempo, que se mantém ali fiéis à sua cultura de origem, tá? Principalmente em áreas rurais, né, onde esses grupos aí ainda mantêm suas tradições de origem, tá? Alemães aí, né, e eslavos que mantêm até com durante um tempo, hoje não, né? Hoje bem menos. Não sei se de repente pode acontecer, mas com casamentos entre famílias, né, do mesmo povo, para não deixar diluir a cultura, tá misturando aí com outras, né? Então isso aí a gente chama de quisto racial, que você encontra na região, não tem só na região sul, mas acabou ficando mais comum ali nessa região devido ao isolamento, tá, no que diz respeito ao resto do Brasil. Bom, nesse movimento migratório é interessante destacar o seguinte, né, meu? Essa galera que foi para lá desenvolveu uma forma de ocupação muito mais similar à colonização de povoamento do que de exploração, né? Eles se fixaram em pequenas propriedades, tá, desenvolvendo aí uma policultura de subsistência, num primeiro momento, né, sem mão de obra escrava, era mais o trabalho familiar, tá? Então você tem ali características, né, que vão influenciar a organização do espaço, não só demográfico, mas econômico da região sul durante muito tempo, né? Porque implantaram ali um sistema de ocupação diferenciado do que era no resto do Brasil. Né? Enquanto no resto do Brasil você tinha lá colonização típica de exploração, mão de obra escrava, latifúndios, monocultores, né? A região sul implanta um modelo completamente diferente, principalmente nessas áreas no interior, né? Mais no interior. Tá? Aí depois você vai ter o segundo período do século XIX, que é a partir aí principalmente de 1860, 1870, né? Mais ênfase a partir de 1870, quando você tem a Marcha do Café em direção ao interior de São Paulo, né? Da região sudeste. E aí então você tem o movimento abolicionista, né, que vem se desenrolando no Brasil aí, né, principalmente a partir de 1850, 1860. E aí então nesse processo, né, era necessário substituir a mão de obra. As fazendas de café estão se espalhando pelo interior de São Paulo e outros lugares, sul de Minas, né, norte do Paraná. Então você vai ter os italianos chegando, essa segunda leva, né, de italianos chegando para ocupar esse espaço deixado pelos escravos, né, nas fazendas de café. Tá? Então aí você vai ter esse segundo momento aí bastante importante, né,
de imigração no Brasil. Os italianos aí formam o segundo grupo mais importante de movimento migratório, só perdem obviamente para os portugueses, e eles vieram em grande quantidade nesse período. Tá? A partir de 1870, várias famílias de italianos começam a vir para trabalhar, principalmente na economia cafeeira. Tá? Então, localização no Sudeste, né? Principalmente São Paulo, mas depois se espalharam aí para outros lugares, né? Como eu falei, e trabalhando no sistema de parceria e colonato, né? Que eram sistemas assim de trabalho onde o proprietário ele ou ele determinava um lote de terra onde essas famílias iam trabalhar, né, pagando pelo uso com a produção, ou determinava um número específico de pés de café, no caso do colonato, por família. Tá? E essas famílias então trabalhavam e ganhavam de acordo com a produção em relação a esses pés de café. Bom, esse vai ser um dos principais movimentos migratórios aí no final do século XIX, que vai durar aí até o início do século XX. Tá? No início do século XX você tem a entrada desses outros três grupos que também foram importantes: espanhóis, japoneses, né, sírio-libaneses, que entraram aí principalmente entre o final do século XIX e, no caso de japoneses e sírio-libaneses, no início do século XX. E aí, quando chega na década de 30, né, você tem lá os efeitos da crise econômica, né, que teve origem lá em 1929, a famosa quebra da Bolsa de Nova York. Aí você tem as mudanças políticas no Brasil, né, sai a oligarquia cafeeira, entra o Getúlio Vargas, e o Vargas, nesse problema que ele tinha nas mãos com a economia brasileira em frangalhos, né, porque o café quebrou, o principal mercado nosso, Estados Unidos, está quebrado, então ele precisava controlar esses imigrantes, né, porque não conseguia gerar emprego nem para os que estavam aqui, nem para os brasileiros, quanto mais, né, para os imigrantes que ainda queriam vir ou que estavam chegando. Então é criado aí na década de 30 a lei de cotas de imigração. Isso aí vai acontecer nos Estados Unidos também, mais ou menos no mesmo período. Tá? Essa criação da lei de cotas aí de imigração, né, onde o governo vai limitar consideravelmente a entrada de imigrantes aí, analisando os grupos que já estavam no Brasil, tá? Para ter um controle aí, né? E aí então o Brasil, a tendência vai ser essa diminuição, né, cada vez mais em relação aos movimentos migratórios. E aí o que acontece é que a partir da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter o crescimento econômico. Então até a década de 60 o Brasil ainda estava bem, você vai ter um grande crescimento econômico ali, né, um milagre econômico. Só que a partir da crise da década de 70 aí o Brasil começa então a inverter o seu papel de área de atração, ele passa a ser uma área de repulsão. Tá? Os brasileiros aí que saem buscando melhores condições em outros países. Aí eu coloquei, né, as principais áreas de destino dos brasileiros. Veja bem, o Brasil ainda atrai imigrantes. Você tem aí, né, imigrantes que vêm do Mercosul, bolivianos, paraguaios, né? Você tem imigrantes que vêm do Oriente Médio para o Brasil. Tá vendo? O Brasil, recentemente, a gente teve um movimento migratório aí, né, dos venezuelanos devido à crise lá com Nicolás Maduro e centenas aí de imigrantes venezuelanos entrando ali em Roraima, tá vendo? E um tempo antes, né, se você pegar um pouco antes dos imigrantes venezuelanos, os haitianos que vieram entrando pela Amazônia no Brasil, você tem os africanos que vira e mexe tentam entrar aí no Brasil, tá, como refugiados ou para trabalhar no Brasil, tá vendo? Então, a gente continua sendo uma área, né, para alguns países de atração, mas assim, tá vendo? Situações onde os caras estão muito pior que a gente, mas de qualquer maneira o Brasil pode ser considerado mais de repulsão, e aí eu coloquei os principais destinos, né? No caso do Mercosul, que você pode de repente estranhar, os brasiguaios, né, que compram terra no Paraguai e na Bolívia para poder investir nessa área, nesses países, né? No caso do Japão, os decassegues, né, que vão para o Japão, assim como vão para os Estados Unidos, para a União Europeia, para buscar uma condição de vida melhor. Tá vendo? Então, principais áreas de destino. Aqui eu coloquei um mapinha mostrando isso que eu falei agora, né? Os principais destinos dos brasileiros, tá vendo? União Europeia, Estados Unidos, Mercosul, Japão, né? E
Depois das migrações externas, a gente vai fechar então essa aula falando um pouco sobre migrações internas. Tá? Então, ó, você tem aí migrações internas. Quando a gente for falar do Brasil, né, vamos usar o Brasil para entender os conceitos, depois a gente fala aí dos principais movimentos migratórios no nosso território. Ó, você tem aí migrações internas que a gente classifica como sazonal. A palavra sazonal significa temporário, né? E no Brasil, não só no Brasil, né, mas esse movimento ele está normalmente ligado à economia. No Brasil acontece esse movimento, a gente classifica como movimento interregional, né, porque envolve principalmente duas regiões, não só, tá? Não são só essas duas, mas eu coloquei como exemplo essas duas porque os principais movimentos aí sazonais ocorreram e ainda ocorrem, né? Apesar que hoje numa escala bem menor, mas ainda ocorrem, né? Então sai do Nordeste e vai para o Sudeste. Tá? Então área de repulsão, área de atração. Motivo, economia. Então você pega lá, por exemplo, esses nordestinos que vieram aí, principalmente na época, por exemplo, não só, né? Desde a época do café isso acontece, tá? Mas você tem aí uma situação bastante pontual na década de 70 com o Proálcool, né? Que aí o estado de São Paulo passou a ser a grande área produtora de etanol por causa do Proálcool e aí então você vai ter milhares e milhares de nordestinos que vão ser usados aí como mão de obra e vão vir em direção a São Paulo para cortar cana, né? Virar aqui o famoso boia fria. Então é uma migração sazonal, né? Ela é temporária, mas está vendo, a longos períodos, né? O cara vem, fica vários meses aqui no Sudeste, aí depois ele volta para ficar um tempinho com a família no Nordeste, depois ele vem para cá. Aí você tem um movimento que acontece no Nordeste, principalmente, chamado de transhumância, que já é um movimento migratório dentro da região. Tá vendo? Ele é intra-regional, ele acontece dentro do Nordeste, envolvendo as sub-regiões do Nordeste. Então é o cara que sai do sertão e do agreste e vai para a zona da mata. Esse movimento, ele tem um caráter, obviamente, que é talvez o mais importante, que é o social. Você tem a questão social, a pobreza, a exclusão, o descaso do poder público, né, a concentração de terras. Então você tem problemas ali de ordem social bastante graves que levam o cara a sair. Mas tem a cereja do bolo, que é a causa natural, que é a seca prolongada, né? Então, tá vendo? A vida do cara já é muito difícil e aí então ainda tem a seca para atrapalhar a vida do cara. E aí então não tem jeito, ele acaba saindo e vai tentar ali durante aquele período de seca, né, de pelo menos 7, 8 meses, às vezes mais, às vezes menos, ele vai tentar alguma coisa no litoral, na zona da mata, né, fazendo ali um trabalho braçal, cortando cana, enquanto a família fica lá na terrinha dele. Aí quando vem o período de chuva, aquele curto período de chuva, 3, 4 meses, ele volta para a terrinha dele no sertão ou no agreste para tentar alguma coisa. Tá vendo? Então esse movimento também ele é temporário, assim como ele também é sazonal, né? Vamos colocar assim. Só que ele tem a causa mais social e a questão da seca também que é um fator importante aí, tá? Aí tem outro tipo de movimento que acontece no Brasil, principalmente nos grandes centros, né, nas regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte e outras aí no Nordeste também, que é a migração pendular. Tá vendo? Como um pêndulo, né? Essa já não é uma migração temporária. Essa já é uma migração, como eu coloquei aqui, ó, diária. Ela acontece diariamente, né? Então o cara acorda, manhãzinha, vai para o trabalho, fica o dia inteiro lá e depois no final do dia ele volta para o bairro dele ou para a cidade dele, né? Aí você cria o conceito de cidade dormitório, né? Que você tem nesses grandes centros. Pode ser um bairro ou pode ser uma cidade mesmo, como acontece na Grande São Paulo, Osasco, por exemplo, Guarulhos, né? São cidades dormitórios para muitos trabalhadores que trabalham em São Paulo, às vezes no centro de São Paulo, e no final do dia retornam aí para os seus bairros ou para as suas cidades dormitório. Tá? Esse é um tipo de migração pendular bastante comum no Brasil, nessas grandes áreas metropolitanas. Tem um outro tipo que eu não coloquei aí, mas vou citar ele, né? Não tem problema não. Que é aquele que acontece
na nossa região acontecia mais, né? Hoje acontece bem menos, tá? Que é o movimento do boia fria. Também é uma migração pendular diária, né? O cara acorda cedo, vai para o campo, cortar cana, no final do dia volta para casa, que é aquele movimento pendular relacionado às transformações que aconteceram no campo, né? Tipo, o trabalhador rural deixou de ser morador do campo. O trabalhador rural passou a ser morador da cidade, continuando a trabalhar no campo e aí então fazendo a migração pendular, tá? Na nossa região isso aí diminuiu bastante por causa da mecanização das lavouras de cana, né? Mas até um tempo atrás aí era bastante comum, tá? E o último tipo de migração interna, e talvez o mais importante, né? Porque teve efeitos bastante importantes aí para o Brasil, que é a migração rural urbana, né? Conhecida como êxodo rural, tá? Essa migração nem sempre precisa ser um êxodo, mas ela está bastante ligada a esse movimento que aconteceu, né, historicamente falando, a partir aí do século XVIII, porque ele está diretamente ligado à Revolução Industrial e, no caso do Brasil, a partir da nossa Revolução Industrial, né, que se refere ao período da década de 30, 40. Tá? Então, o êxodo rural é isso, tá vendo? É êxodo, saída em grande quantidade, saída em massa do campo, né, rural, em direção à cidade. Bom, as principais causas quando você fala do êxodo rural estão ligados, obviamente, à atividade industrial. Por isso que eu falei, no Brasil, década de 30, 40, Getúlio Vargas, quando começa esse processo aí, né, de industrialização do Brasil, e aí você começa a ter esse movimento acontecendo. Né? Por quê? Porque a indústria ela promove muitas transformações no campo, né? Tipo concentração de terra, mecanização, diminuição de posto de trabalho, tá vendo? Então isso aí vai fazendo com que a população vá migrando em direção à cidade, é o que sobra para os trabalhadores. Tá? E o outro fator, as condições de vida. Lógico que com a indústria, as cidades evoluem, né, de uma maneira muito rápida e as condições de vida, água tratada, saneamento básico, né, e comércio e a medicina, tá vendo? É lógico que isso aí também acaba se transformando num fator de atração, né, para a população sair do campo e se dirigir para a cidade. Tá? E a consequência, ou as consequências principais, né, eu coloquei aqui a macrocefalia urbana para resumir, né, que é o que a gente observa de maneira muito óbvia nesses grandes centros que nós temos no Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, né, nesse processo aí de urbanização que aconteceu de maneira, a gente vai falar depois de urbanização aí mais para frente, né, nos próximos capítulos, mas está vendo, ó, foi um processo assim rápido, desorganizado, que acabou transformando essas cidades nesses monstros urbanos que nós temos hoje, tá vendo? Que são consequências aí originais do êxodo rural. Tá vendo? Como não houve planejamento, como não houve um cuidado do poder público, tá? Como as transformações aconteceram de forma muito rápida no Brasil. Não foi só no Brasil que aconteceu isso, tá? Mas como a gente está falando do Brasil, então gerou esse problema aí de macrocefalia urbana com todos esses todas essas situações, né, que a gente vê e ouve aí sobre as grandes cidades brasileiras, tá? E aqui por último, o que eu coloquei numa ordem cronológica, tá vendo? São alguns dos principais fluxos migratórios que você pode encontrar, né, inclusive em algumas atividades aí sobre migrações internas no Brasil. E então eu coloquei assim, você vê, ó, o período entre os séculos 17 e 18, o fator mineração. Né? Então vocês estudam isso aí, história, movimento que aconteceu, né, ligado às descobertas do ouro em Minas Gerais, que fizeram com que muitas pessoas migrassem do Nordeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para a região das Minas, né, promovendo aquele surto, né, surgimento de cidades, aquela ocupação ali, né, que durou pelo menos ali 100 anos na região das Minas Gerais. Isso aí levou até a interiorização da ocupação do território brasileiro, né, que depois das Minas eles foram ocupando Goiás, Mato Grosso, né? Então esse movimento foi bastante importante. No século XIX você vai ter a borracha como um fator de migração em direção à região amazônica, né? A galera que saiu do Nordeste principalmente para trabalhar nos seringais, no oeste da Amazônia. Isso aqui levou inclusive a extensão ou a expansão territorial do Brasil, né? Anexando ali um pedaço do território da Bolívia.
E também o café do século XIX, que promoveu ali movimentos migratórios, como eu falei, né, do Nordeste para o Sudeste, né, o enriquecimento do Sudeste em função da economia cafeeira e o Nordeste numa crise, né, que vinha se arrastando desde o século XVIII. Então também provocou movimentos migratórios ali nesse sentido, Nordeste, Sudeste. E no século XX você tem alguns movimentos aí que ocorreram, né? Ó, década de 30 e 40, o êxodo rural, migração campo-cidade, a indústria. Isso aconteceu principalmente na região sudeste, mas não só. Depois se espalhou por outras regiões, conforme a indústria foi surgindo, né? Esse movimento foi acontecendo, mas originalmente na região sudeste, inclusive com mais intensidade. Década de 50, a construção de Brasília, entre 1957 e 60, né? Que levou aí uma leva de nordestinos, mas não só nordestinos, mas eram a maioria, né, os candangos, para trabalhar na construção e o surgimento aí das antigas cidades satélites, né, a região aí integrada do entorno de Brasília. Década de 60, 70, os programas do governo militar, né, Sudã, Suframa, Polo Amazônia, Grande Carajás, que levaram aí também muitas pessoas para a região Amazônia, para o Centro-Oeste posteriormente. E nesse mesmo período, né, que você pega aí, ó, paralelo aos programas do governo, você vai ter as chamadas frentes pioneiras, né, com a expansão agropecuária em direção ao Centro-Oeste e ao Norte do Brasil. Então, se o Centro-Oeste hoje é a principal área agropecuária do Brasil, se deve a esse movimento migratório que vai acontecer, né? Aqui uma migração diferente, vamos colocar dessa maneira, que é a migração rural-rural, né? A galera sai do campo do sul do Brasil e do sudeste e vai para o centro-oeste e para o norte, na área rural também, grandes propriedades, né? Para principalmente investir em soja, pecuária, né? Não. Então as frentes pioneiras aí das décadas de 70, 80 e até hoje, né? Você tem esse movimento. E eu coloquei aqui para fechar as chamadas migrações de retorno, que são esses movimentos que aconteceram a partir dos anos 2000, em função da desconcentração espacial das indústrias, né, que vai acontecer aí no final da década de 90, início dos anos 2000, muitas indústrias saindo da região tradicional do Sudeste e se dirigindo para outras áreas do Brasil, como o Nordeste, por exemplo, e aí muitos nordestinos acabaram retornando, né, para a sua região de origem, porque você começa a ter mais oferta de emprego, com o investimento das indústrias ali, né? Então foi um movimento bastante intenso, pelo menos até o período que antecede a crise no Brasil, né? Então até 2010, 2011, essas migrações de retorno aí aconteceram de forma bastante intensa, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, uma sequência de mapas que mostram, né, esses movimentos migratórios que eu citei, no caso aqui considerando a partir da década de 50, tá vendo? Os movimentos aí, né, em direção a Brasília, tá vendo? Em direção ao Sudeste, né, Amazônia, tá vendo? Os programas aqui, ó, intensificando esses movimentos na região da Amazônia e do Centro-Oeste, as frentes pioneiras, aí, a ocupação. E aqui, tá vendo? Você tem a partir da década de 90, né, alguns movimentos aí, que o que chama a atenção é essa flechinha aqui, ó, que é a migração de retorno. Tá? Então, a partir da década de 90, principalmente o final da década de 90, início dos anos 2000, né, esses movimentos migratórios de retorno. Beleza? Então tá aí, ó, sobre migrações externas e internas. Deu uma lida, né, na apostila sobre esses conteúdos e aí qualquer dúvida, né, use os grupos para tirar dúvida, aí pode usar no WhatsApp, né, aí tanto faz, né? E lógico, vocês vão fazer as atividades, né, para fixar esse conteúdo e aí qualquer dúvida também use os grupos aí, tá? Então beleza.